desafio do setor ele é quase o mesmo de quando eu entrei há 20 anos atrás. Os incentivos são errados, a fonte pagadora ela precisa, e vamos entender aqui fonte pagadora como as operadoras, né, que é quem de fato paga a conta. A operadora precisa de um beneficiário ativo, saudável, e o menos em ambiente hospitalar possível, né? Do outro lado, a rede de prestadores, ela, no formato que foi construído dentro do Brasil, o resultado dela vem justamente da doença, né? Então, como é que a gente faz essa conexão? Como é que a gente alinha os incentivos para que o paciente, no final das contas, esteja o mais saudável possível, o mais ativo possível e todos tenham sua participação nesse resultado? Nada vale mais do que o foco. Principalmente num setor tão desafiador, onde você tem movimentos grandes externos, variáveis que você não controla. Toda vez que você tenta sair um pouco, diversificar, a prática tem mostrado que a rentabilidade muitas vezes fica sacrificada. Oi pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde no nosso país. Eu sou Natália Cuminali, jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. Nos últimos anos, o setor de saúde passou por uma das maiores ondas de transformação da sua história, com movimentos de fusão, consolidação e digitalização que redesenharam o papel dos hospitais e das operadoras. Hoje a gente vai falar sobre como esses movimentos vêm impactando o ecossistema da saúde, os desafios de gestão e as vantagens que podem surgir a partir deles. Antes de apresentar o meu convidado, eu quero aqui deixar o convite para vocês se inscreverem no nosso canal e ativarem um lembrete para os próximos vídeos. E se você está ouvindo esse programa no Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelas. O Futuro Talks tem apoio do Grupo Fleury e da farmacêutica Roche. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o currículo do meu convidado de hoje. Ele é engenheiro com uma extensa trajetória de gestão no mercado da saúde. Foi CEO no Grupo São Francisco e liderou a sua venda para a Apvida em 2019. Na Apvida, assumiu funções como membro do Conselho de Administração e vice-presidente de M&A e comercial. Lá ele também contribuiu para a expansão do grupo e para a fusão com o grupo Notre Dame Intermédica. Nos últimos 2 anos foi CEO da DASA, período no qual liderou avanços em eficiência, integração e qualidade assistencial. E desde abril de 2025 é CEO da Rede Américas, a segunda maior rede de hospitais privados no Brasil. Queria então dar as boas-vindas ao Lício Sintra. Lício, muito bem-vindo. Muito obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. É uma honra enorme estar aqui participando do Futuro da Saúde com você. Muito bom. Queria começar... Olha, tem tanta coisa que eu quero te perguntar. A gente estava falando nos bastidores, né? Você está há 20 anos nesse setor, é isso, né? Estou há 20 anos, sou engenheiro de formação, comecei minha carreira no setor automobilístico. 3 anos depois fui parar no setor de saúde em 2005. Fiquei 14 anos no São Francisco. Lá foi um case muito legal. Uma operadora de plano de saúde com hospitais que fez uma expansão no interior do Brasil, que a gente chama, né, no fundo, interior do estado de São Paulo, centro-oeste, norte do Paraná e sul de Minas. Em 2019, a gente acabou vendendo o nosso grupo para a Apvida. Fui para a Apvida para fazer uma integração entre os grupos, o que era para ser 1 ano acabou virando 3 anos. E em 22... eu tomei a decisão de parar um pouco, sair do setor, enfim, e acreditando que eu embarcaria em novas aventuras e também focando um pouco mais na minha família, mas 8 meses depois estava de volta ao setor. Aí do outro lado da mesa, né, porque os meus 18 anos foi predominantemente como fonte pagadora, apesar de tanto São Francisco quanto a Apvida ter rede de hospitais também, mas a essência do negócio era como operadora de plano de saúde. E no final de 23 acabei topando o convite do Pedro, da Dulce, do Henrique, da família Bueno para liderar a DASA. E desde então venho com essa tarefa do outro lado da mesa.
E me traz um pouco, e aí por isso que eu falei que a gente tem muita coisa para conversar, né? Porque logo na abertura eu trouxe esse olhar de que a gente tem visto o mercado mudar bastante, né? E você atuou fortemente, inclusive nesse movimento ali, né? De consolidação, da compra dos grupos, até desse olhar também para a verticalização de rede própria, pensando na Apvida e no próprio Grupo São Francisco. Agora, pensando assim, hoje, né? Você está à frente da Rede Américas e antes estava em DASA. Como que é esse outro lado do balcão que você traz? No fundo acho que traz a oportunidade da gente ter um melhor equilíbrio entre fonte pagadora e prestadores, né? Eu acho que o desafio do setor ele é quase o mesmo de quando eu entrei há 20 anos atrás. Os incentivos são errados, a fonte pagadora ela precisa. E vamos entender aqui fonte pagadora como as operadoras, né? Que é quem de fato paga a conta. A operadora precisa de um beneficiário ativo, saudável e o menos em ambiente hospitalar possível, né? Do outro lado, a rede de prestadores, ela, no formato que foi construído dentro do Brasil, o resultado dela vem justamente da doença, né? Então, como é que a gente faz essa conexão? Como é que a gente alinha os incentivos para que o paciente, no final das contas, esteja o mais saudável possível, o mais ativo possível e todos tenham sua participação nesse resultado? Parece ser simples, mas não é. Eu acho que é um pouco disso que a gente tem idealizado dentro de Rede Américas. São essas discussões que a gente tem tido com as operadoras, e eu acho que é aí que está a grande oportunidade. Costumo brincar internamente quando vou discutir com as redes, com as fontes pagadoras, que no fundo eles têm alguém pensando como operadora, mas dirigindo uma rede de hospitais. E é isso que a gente tem tentado fazer. Voltando um pouco à sua provocação na consolidação dos M&As que houveram, assim, eu acho que é um setor que é bastante claro os benefícios da escala. E os benefícios da escala não só como melhor poder de negociação, mas também como ter uma base de dados maior, uma base comparativa de dados maior, conseguir ter ferramentas de gestão mais apuradas quando você tem uma base muito grande comparativa, seja para a operadora com o número de beneficiários, seja para estrutura hospitalar ou diagnóstico, com a base de dados mesmo de um pool de pacientes maior. Então, desde quando eu entrei nesse setor, em São Francisco nós tivemos 18 M&As. Eram M&As menores, mas a gente ali de 2005 a 2019, a São Francisco, o faturamento dela cresceu 100 vezes. Literalmente 100 vezes. Era uma operação que faturava 25 milhões por ano e a gente vendeu faturando 2 bilhões e meio por ano. Muito disso em função de M&As que foram feitos. E a gente aprendeu com os erros, mas acho que a gente criou uma disciplina muito grande de integração dos M&As feitos. Quando a gente vendeu a nossa operação para a Apvida, no fundo era um projeto maior, era um projeto, a Apvida até a ocasião, ela estava focada em Norte e Nordeste. E então, tinha vários concorrentes na época, né? Tinham dois grandes players, né? A Notre Dame Intermédica, já com capital aberto, e a Apvida também capital aberto. Uma muito presente Sul, Sudeste, a outra muito presente Norte, Nordeste, e a gente muito presente no interior do estado de São Paulo e Centro-Oeste. Então a gente era complementar para qualquer uma das duas. A gente acabou fazendo uma transação com a Apvida. O objetivo ali era a gente conseguir harmonizar os processos. Na Apvida, à frente, tive lá em algumas posições, mas à frente da vice-presidência de M&A, a gente acabou fazendo 15 M&As em um ano, e o último deles, na minha presença lá, foi a fusão com a Intermédica, nessa busca de integração, de uma base maior de dados, em ter melhor possibilidade de negociação, em dar uma sensação para o usuário de cobertura maior por ter uma rede muito grande. Então o setor como um todo, assim, eu estou citando o que eu vivi, mas quando a gente olha os concorrentes e as demais empresas, todos seguem mais ou menos a mesma trajetória, né? Que é como é que dá essa sensação de rede. Quando eu saio do setor e depois volto a analisar a DASA, e contando uma história um pouco mais recente,
A minha entrada na DASA foi um pouco com o desafio, junto com o Pedro, com a família Bueno, com o conselho, da gente redesenhar a estratégia da DASA, né? A DASA vinha tentando fazer a criação de um ecossistema onde tinha a jornada do paciente desde o momento da venda do plano de saúde, então tinha a DASA Empresas, que era uma corretora, a jornada de cuidado, a internação, o diagnóstico. Isso conceitualmente é algo que faz muito sentido. Acho que traz dados suficientes para a gente ter uma medicina preditiva e, portanto, ter um desfecho final para o usuário, o paciente espetacular. Mas você tem os desafios de integração de sistema, de valorização por parte das fontes pagadoras dessa jornada como um todo. E a gente, nesse redesenho, num projeto bastante desafiador, com alto nível de alavancagem, né? Os números são públicos, vocês acompanham isso, a gente tomou uma decisão de a gente focar no core. E a gente deixou claro que o core era diagnóstico e hospitais. Então, no primeiro momento, a gente foi desfazendo dos demais ativos, né? Operações que não eram sinérgicas, operações diferentes. Costumo dizer que todas elas eram ótimos ativos. Mas o grupo era tão grande que ele precisava decidir onde é que ele deveria colocar 100% dos seus esforços. No primeiro momento a gente fez isso. Num segundo momento a gente identificou que não fazia muito sentido diagnóstico e hospitais estarem juntos. Eu acho que eu aprendi isso com o tempo dentro desse setor. Eu acho que nada vale mais do que o foco. Principalmente num setor tão desafiador, onde você tem movimentos grandes externos, variáveis que você não controla. Toda vez que você tenta sair um pouco e diversificar, a prática tem mostrado que a rentabilidade muitas vezes fica sacrificada. Então, nessa rediscussão, a gente tomou uma decisão, que era separar completamente a gestão desses dois negócios. Eu acho que aí tem uma soma de trabalho duro e de sorte também, né? Porque na rediscussão dos hospitais, a DASA tinha 15 hospitais, todos eles, quando a gente olha individualmente, ótimos ativos, né? Então, você tem o Hospital Santa Paula, o Hospital 9 de Julho, o Hospital Cristóvão da Gama, o Hospital Lefort, no Rio tem São Lucas, enfim, o Hospital de Niterói, o principal hospital. São bons ativos individualmente, mas a gente não conseguia entregar aquele conceito de rede, que é justamente o que, no final das contas, vai possibilitar ter uma discussão mais equilibrada com as fontes pagadoras. E aí eu falo de sorte porque no mesmo momento que a gente tinha essa discussão, o Júnior assume a Amil, né, com baita desafio, e os números têm mostrado aí o êxito que eles estão tendo na virada da Amil, né? Mas com baita de um desafio e com um ativo ali que era um pouco diferente, que eram os hospitais de mercado, que alguns nasceram inclusive lá na época do Edson e da Dulce juntos. Então tinha um matching muito grande entre essa estrutura hospitalar. E a gente sentou com ele, com o time dele, e passamos então a discutir como configurar isso junto, né? E eu acho que a gente foi muito feliz na configuração da Rede Américas, onde os 15 hospitais da DASA fizeram parte, e a Amil contribuiu os hospitais considerados de mercado dela. Então vem ativos de muita qualidade, né? Você tem Samaritanos aqui em São Paulo, Samaritanos no Rio, Hospital Vitória, enfim, tem uma quantidade grande de bons ativos, hospitais em Brasília, e a gente focou para de fato conseguir entregar para as fontes pagadoras uma opção de uma grande rede de bons ativos hospitalares com esse espírito. Como é que a gente integra isso, como é que a gente tem o controle da jornada do paciente para que a gente entregue para as fontes pagadoras uma gestão baseada em indicadores, onde eu tenho que ser rentável, eu tenho que ser sustentável, e eu acho que a sustentabilidade vem daí, entregando indicadores assistenciais o mais adequados possível, né? Então, e isso eu acho que é a chave do nosso negócio para que a gente tenha uma diminuição do atrito e da fricção entre quem paga a conta e quem presta serviço. É no momento onde a frequência deixa de ser uma divergência, né? E historicamente essa equação não é simples de ser resolvida. Acho que grande parte da fricção entre a fonte pagadora e a rede prestadora está justamente na frequência. Porque a tabela é algo muito, muito tangível, né? Então você vai para uma mesa de negociação, a minha tabela pode ser 10, 9 ou 11.
Mas uma vez fechado, está pacificado. Quer dizer, essa é a tabela. O que sobra que não é tão tangível? São os indicadores. Quer dizer, a cada 1.000 pessoas que eu recebo no meu pronto atendimento, quanto que eu interno? Uma vez que eu interno, quanto tempo fica internado? Né? Uma vez que precisa fazer uma cirurgia, por que com uma equipe cirúrgica, em média, fica 3 dias e com outra equipe cirúrgica, o mesmo tipo de cirurgia, fica 4? Enquanto a rede prestadora não tiver essa discussão de forma muito aberta, muito transparente com quem paga a conta, a fricção vai existir. E eu acho que o que me motiva muito estar nesse negócio é porque eu passei 80% do meu, 90% do meu tempo nesse setor do lado de quem pagava a conta. Eu sei onde estão as aflições. E a gente tem tentado montar e criar os incentivos dentro da Rede Américas com essa cabeça. Com a cabeça, eu preciso ter o mínimo possível de fricção com quem paga a conta. Ele precisa estar 100% confiante de que a prática médica ela é indiscutível. A tabela é uma outra discussão. Obrigada por trazer todo esse contexto. Eu acho que é importante a gente acompanhar a história e aonde chegamos agora. E eu acho que um dos pontos que eu tinha anotado, que você falou lá atrás, e que agora você explicou muito bem, que é esse pensar com a cabeça da operadora, né? Eu tenho uma rede de prestadores que pensa com a cabeça da operadora. E aí eu ia pedir para você traduzir isso um pouco mais, mas acho que você trouxe. É muito esse foco de indicadores, principalmente, assim. E também as negociações, porque quando você tem um grande grupo, você também consegue fazer melhores negociações. Eu acho que são algumas frentes, né? Assim, então vamos pensar no ganho de escala. É lógico que quando a gente vai negociar todos os insumos, né? Desde o material, o medicamento, mas também contrato de tecnologia, contrato de limpeza, todos os contratos. Quando você está negociando para quase 5.000 leitos, que é o que a gente tem, a eficiência e o poder de negociação é muito maior do que os hospitais negociando individualmente, né? Então, eu acho que esse é um ganho óbvio que vale para qualquer setor, né? A busca pela escala, ela traz eficiência nas negociações na cadeia como um todo. Mas eu sou muito convicto que esse ganho ele é relevante, mas o maior ganho não está aí. O maior ganho está quando a gente consegue, de fato, fazer a gestão em cima dos indicadores de frequência e ter esse paciente sendo visto com o mesmo nível de informação, independente de onde ele está. A gente tem, e acho que todo mundo fazendo a reflexão vai concordar comigo, a gente tem um conceito de assistência no Brasil que é diferente de boa parte dos países desenvolvidos, né? Aqui o conceito de segurança para o paciente final, na grande maioria das vezes, ele está relacionado à abundância de rede. Então, isso faz com que culturalmente, e antes de estar no setor de saúde, sempre foi assim dentro da minha casa, e hoje a gente é mais disciplinado por ir aprendendo, mas é comum quando alguém tem uma dor de cabeça, ele agenda um neuro, né? Ele não agenda um clínico. E a gente quer ter uma lista de hospitais também. Isso. Então ele agenda um neuro, né? Aí ele chega no neuro e fala, não, eu tenho muita dor de cabeça. Enfim, o neuro vai pedir alguns exames, a chance de ser um problema de fato neurológico não é tão alta. Então, provavelmente os exames vão dar que não tem nada, na grande maioria das vezes, e aí a partir dali ele vai num outro médico. Então, ele acaba pingando na rede e você tem um desperdício brutal, né? E não é um desperdício só de recurso médico, é um desperdício de tempo dessa pessoa, porque se ela trabalha, ela está faltando, né? Se ela tem os afazeres de casa, provavelmente está tendo que colocar outra pessoa para cuidar de filho, está se expondo a exames desnecessários. Então, ou seja, o sistema como um todo ele tem um alto nível de desperdício. E quando ele cai dentro de uma estrutura hospitalar ou de prestação de qualquer tipo de serviço que olha fragmentado esse paciente, sem enxergar o histórico de exames, sem ter uma visão 360 do paciente, você acaba refazendo tudo isso. Então, é esse desperdício que é muito comum na área de saúde e que não é tão comum em outros setores, né? Eu sou engenheiro, então, quando você vai para uma discussão de um cálculo estrutural de uma ponte, você vai lá e faz o cálculo, e é isso que você vai gastar, não é mais, não é menos. Dentro da medicina isso não é preciso. Então, à medida que a gente tem uma rede grande, né? A gente tem hoje 27 hospitais, dezenas de unidades oncológicas, mais de 600 consultórios em centros médicos. Quando eu consigo ter um olhar desse paciente dentro da nossa rede como um todo,
Então, olha, o paciente passou pela especialidade tal dentro de um centro médico. Eu tenho esse histórico de exames. Olha, agora ele foi para dentro de um pronto atendimento. E você vai cruzando isso, você tem um ganho, não só da eliminação do desperdício, mas de dar o tratamento correto na hora correta. Portanto, possibilitando uma saúde melhor para o paciente e corrigindo eventuais falhas de uma maneira muito mais rápida, né? Acho que é também de conhecimento de todo mundo. O dia a dia do hospital, muitas vezes, você tem ali um volume enorme de atendimentos em pronto-socorro. Muitas vezes o paciente ele é medicado, ele vai para casa, ele não tem a melhor esperada, ele volta para o hospital. Quando você tem uma rede, quando você tem um número grande de estatístico, você consegue ter comparações entre unidades hospitalares, unidade dentro dos próprios hospitais, da própria unidade hospitalar, te dando mais ferramenta de gestão e corrigindo os erros para que tenha uma melhor assistência. E como que isso está se traduzindo num melhor relacionamento com as operadoras? Acho que essa é uma pergunta importante aqui. A gente cobre o setor já há bastante tempo e tem acompanhado essas oscilações, né? Tanto do ponto de vista da crise que as operadoras passaram nos últimos anos, essa melhora que agora começa a aparecer nesse ano e talvez um cenário mais positivo. A gente, inclusive, fez uma matéria recente com alguns prestadores contando que, apesar de ter melhorado para o lado das operadoras, isso ainda não melhorou muito do ponto de vista dos hospitais, apontando não só as negociações mais pressionadas, mas as glosas, enfim. E aí o que eu queria é a tua percepção, assim, de como que está esse momento para vocês, se essa visão, esse olhar ali de trabalhar em rede possibilita melhores negociações e melhores relacionamentos, ou se vocês também sofrem essa pressão. Vamos lá, eu acho que, de novo, né, a pressão e a fricção entre fontes pagadoras e rede existe desde quando eu entrei, eu presenciando, mas historicamente sempre existiu por essa falta de alinhamento entre o que é bom para um e o que é bom para o outro. O que eu acho que teve de mudança nos últimos anos, né? E assim, se a gente acompanhar historicamente, a recomposição de preço e de margem para as fontes pagadoras, elas sempre andaram com alguma defasagem, mas elas andaram próximas ao dos prestadores. Então, se tinha anos mais difíceis para a operadora, isso eu vivi como operadora, né? Então, se tem um ano mais difícil para a operadora, mais desafiador, ela conseguiu repassar um pouco mais de reajuste para a carteira dela, né? Os reajustes são públicos. Isso acabava vindo para a rede prestadora como um todo, com alguma defasagem, mas ela vinha. Acho que a pandemia, ela misturou um pouco isso, né? Com a pandemia teve um primeiro momento onde para as operadoras foi muito bom, porque você tinha lá a pessoa pagando e não utilizando, por uma questão óbvia, né? Todo mundo em casa, então o custo maior, o sinistro maior estava envolvido com a própria mudança de dinâmica para o atendimento do Covid, enfim. Mas na prática as operadoras fizeram resultado. Mas ali também a gente, e na época eu estava como operadora, né? Na época ali a gente já previa os próximos anos muito difíceis. Por quê? Porque as empresas, a economia como um todo sofreu muito, então os repasses de reajuste eles estavam bastante prejudicados. Quer dizer, não dá para você chegar para uma empresa que está parada e falar eu preciso de 10%, 15%, 20% de reajuste. De fato houve uma desaceleração no número de beneficiários. Então a previsão olhando para frente ela era muito desafiadora. E aí ainda veio um reajuste negativo. Né? Lembra, na época teve uma polêmica danada. O reajuste negativo, do ponto de vista técnico, ele fazia sentido. Por quê? Porque existe uma fórmula técnica, né? Acordada lá atrás, onde as operadoras são conhecedoras, que o órgão regulador ele recebe o sinistro de todas e é feita a conta de qual o reajuste necessário para a recomposição. Só que ali tinha uma discussão, e o meu entendimento na época, e foi isso que a gente tentou defender, que deveria ter sido feito uma exceção à regra. Por quê? Porque não fazia muito sentido você implementar uma redução de preço já assistindo um aumento de utilização tão drástico que vinha pós-pandemia. Né? E eu acho que isso deu uma embaralhada
nos indicadores, enfim, na performance das próprias operadoras. A partir daí, eu acho que as operadoras, passado o susto, elas passaram a ser muito mais duras com a rede prestadora. Então, os repasses em índices bastante altos vêm acontecendo já há algum tempo, e uma fração muito pequena, ou praticamente insignificante, vem sendo aplicado para a rede prestadora. Com o segundo agravante, os prazos médios de pagamento foram alongados, né? E foram alongados, assim, talvez para quem está fora do setor, foi alongado, então alguém chegou lá, aditivou o contrato e falou, olha, eu te pagava em 60, agora eu te pago em 120. Não. Né? Você tem duas coisas aí. Você tem, primeiro, o prazo de pagamento do setor de saúde para os prestadores. Ele está muito relacionado ao processo de faturamento. Né? Então, eu faço um atendimento hoje. É diferente de vender um produto. Né? Esse copo custa R$200, então tal copo me dá os R$200. Não, eu tenho um paciente que está internado, tem uma composição da conta. Ele entrou para fazer uma cirurgia, agravou, foi para UTI. Então você tem uma dinâmica que vai construir o preço final dessa internação. Então, se o processo não está muito bem alinhado com a fonte pagadora, você começa aquele vai e vem de conta. Não, mas espera aí, eu não autorizei para UTI. Não, então coloca a auditoria para ver se precisava ir para UTI. Então, esse processo ele passou a ser mais moroso e mais difícil para os prestadores. Né? Isso automaticamente alonga o tempo de recebimento dessas contas. E as operadoras foram mais ostensivas nas discussões e mais duras, dizendo, olha, se tem esse problema numa fração da conta, por exemplo, eu vou parar a conta inteira. Isso tudo fez, então, com que o prazo de pagamento do setor como um todo fosse muito alongado. O que, na minha visão, é uma decisão talvez das piores para o setor. Por quê? Quando a gente olha as fontes pagadoras, até pelas exigências legais, todas elas, né, as grandes principalmente, mas as saudáveis, elas têm reservas que estão lá aplicadas à correção, não das mais agressivas, até porque as questões regulatórias impõem determinadas práticas que dão um retorno sobre o que está aplicado. Portanto, as fontes pagadoras, em geral, elas têm acesso a capital e custo de capital inferior ao prestador. Uhum. Então, à medida que você vai descendo na cadeia, o custo do dinheiro vai aumentando. Então, se uma operadora, principalmente as grandes, ela vai captar por toda essa garantia financeira que ela tem um custo de dívida. Quando vem para os prestadores, esse custo aumenta. A depender de quem é o prestador, aumenta mais ainda. Só que esse prestador ele não está estático ali, né? Quando ele tem um prazo alongado de pagamento, muitas vezes não resta outra alternativa que não alongar do fornecedor dele. Então você tem lá o fornecedor de material, de medicamento, de órtese, de prótese, que em geral são prestadores menores ainda. Então, ou seja, esse prazo de alongamento, na minha visão, ele está fazendo com que uma parte da rentabilidade do setor fique com o setor financeiro. Porque eu, no final das contas, alonguei para quem tem o menor custo de capital. Ele não está sendo remunerado pelo capital que está ficando aplicado ao mesmo custo da dívida daquele prestador que não está sendo pago no momento correto. Então, acho que essa é a pior equação possível. Quer dizer, não é que alguém da cadeia ganhou. É um desajuste da cadeia onde quem está ganhando é um terceiro. Isso a gente precisa promover uma mudança o mais rápido possível. Não é uma equação simples de ser resolvida, né? Porque você tem falha também de processo, de faturamento, tem rediscussão do processo. Mas, assim, eu acho que a gente tem discutido muito isso. Acho que isso tem que ser liderado pelas entidades que representam todas as fontes pagadoras quanto os prestadores, para que a equação seja a mais eficiente possível. Então, esse talvez hoje seja o grande problema dentro dessa relação. Tabela. Eu ia perguntar da tabela. Mudou a tabela, tiveram que fazer mais pacotes. A tabela, o que tem sido feito, né? E eu acho que é o reflexo desse desalinhamento. Se eu não tenho 100% de segurança de que as frequências estão adequadas, o que me resta fazer? Tentar tirar um pouco do risco do meu colo, como fonte pagadora, né?
E no final das contas, o empacotamento, o per capita, tudo isso é uma transferência de risco. Aí, de novo, eu acho que tem jeitos de se construir isso. Não adianta eu transferir o risco para alguém sem dar para ele o conhecimento de como gerenciar esse risco. Ou sem dar para ele os elementos que ele precisa cuidar, quanto ele precisa pagar, por exemplo, no material incluso para que a conta feche. Porque senão, no final das contas, eu estou postergando um problema. Né? Vou lá empacotei a rede. Poxa, no primeiro momento é bacana diminuir meu sinistro. 6 meses depois a rede não aguenta. E aí a gente começa a ver o que tem se tornado público, né? Hospitais com dificuldade financeira, hospitais sendo fechados, hospitais diminuindo leitos operacionais por essa dificuldade. Então, assim, de novo, né? Eu acho que a Rede Américas ela tem uma oportunidade tremenda, tremenda, que é ter uma discussão franca e transparente de indicadores. Eu acho que a gente tem um porte que nos permite ter a escala ideal, um porte que nos permite ter essa jornada toda dando o melhor cuidado para o paciente. E eu acho que a gente tem conhecimento dentro de casa para ter essa discussão junto às fontes pagadoras. O que, no final das contas, eu acho que já tem feito com que a gente colha muitos frutos. Né? Eu acho assim, pré-Rede Américas, era praticamente impensável um produto sem a principal rede, principalmente São Paulo, Rio e Brasília, né? E a gente tem aqui, com todo respeito, um grande concorrente que tem disciplina de execução, é bem gerido, tem bons ativos, tem um número grande de hospitais, mas isso há algum tempo atrás era impensável. As operadoras têm sucesso num produto sem a rede deles. E o que a gente vê no último ano, pós surgimento da Rede Américas, é um cenário bastante diferente, onde algumas operadoras têm feito produtos conosco, baseado nessa filosofia de indicadores assistenciais, de frequência, essa conta aberta no sentido de vamos entra aqui, bota teu médico aqui dentro, vamos discutir tecnicamente. Estou com um problema no indicador, não tem problema nenhum, traz a tua equipe, bota aqui dentro do nosso hospital, vamos fazer isso a 4 mãos, e isso tem surtido efeito. Então hoje, das operadoras que mais vendem, principalmente na praça Rio-São Paulo, a gente está bastante feliz porque um percentual bastante relevante é com um produto calçado conosco. E a gente quer cada vez mais ter esse posicionamento de uma rede neutra. Uma rede que, apesar de eu ter um sócio que tem uma operadora como sócio, a gestão era completamente independente. É uma rede que vai entregar os melhores indicadores assistenciais para qualquer operadora que queira internar dentro da nossa estrutura. E Lício, dentro desse contexto, faz sentido na estratégia de vocês ampliar o número de hospitais? O tamanho tá bom? Qual que é esse momento agora do mercado? Né? A gente passou bastante tempo, acho que com o mercado um pouco mais... Não dá para dizer parado, porque o surgimento da Rede Américas mostra movimentos acontecendo, mas você acha que a gente vai ver isso acontecendo com mais frequência daqui para frente? O mercado está se capitalizando de novo para fazer esses investimentos? Eu acho que a gente está vivendo a ressaca, a gente como setor, né, de uma corrida pelo crescimento desenfreado, tanto das operadoras quanto dos prestadores. Então, quanto mais leito, melhor. Quanto mais hospitais, melhor. Quanto mais beneficiários na operadora, melhor. Então, vamos sair, vamos fazer M&A, vamos comprar. Eu acho que é um momento de ajuste. Né? Eu acho que, assim, aí olhando especificamente a Rede Américas, a gente tem quase 5 mil leitos. Eu tenho correções importantes para ser feito dentro dos meus hospitais de vocação, de mix. Né? Também nessa fricção, nessa relação mais conflituosa com as fontes pagadoras. A fonte pagadora vai escolhendo, então isso aqui eu não quero mais fazer com você, eu vou fazer com outro. E no fundo, o atendimento de um hospital, principalmente um hospital geral, ele tem que ser em todas as frentes. Né? Assim, de novo, né? A gente tipo assim, com esse eu faço pediatria, com esse eu faço oncologia, com esse eu faço... Isso. Tá. E assim, diferente de um produto, né, onde você fabrica e, portanto, você arbitra a margem que você quer ter em cada produto, o hospital ele tem uma dinâmica. Então, por exemplo, a porta do hospital. A porta do hospital, ela analisada sozinha, ela é uma unidade que ela dá prejuízo. Por quê? Porque você tem ali um volume de médicos, de estrutura instalada, independente da demanda.
Só que isso conecta com outros eventos que vão acontecendo dentro do hospital e no final você tem um combo do atendimento, né? Eu acho que essa relação mais conflituosa, ela foi para um modelo onde a fonte pagadora fala, olha, o teu hospital está credenciado, mas a neurocirurgia eu não faço mais aí não. Então tira a neurocirurgia. Sob o argumento de preço. Sob o argumento que ela tem um preço melhor em outro, ela vai centralizar. Mas isso vai criando uma disfunção entre os prestadores, né? Então, e é isso que a gente, agora com uma rede, agora com uma proposta mais robusta de solução para a fonte pagadora, a gente precisa corrigir. Poxa, peraí, esse hospital aqui, ele tem essas especialidades, ele é um hospital referência nesse tipo de cirurgia ou tratamento. Você não quer dar esse tratamento? Então, desculpa, o hospital não pode atender o seu produto como um todo. Então, isso a gente chama correção do mix. Como eu também não quero pegar no meu hospital e fazer só o que dá resultado. Que aí eu estaria fazendo olhando sob a ótica do hospital, fazendo o mesmo. Não é isso. Né? Diferente, por exemplo, quando você tem, olha, eu tenho aqui esse hospital que ele é referência em oncologia. Bem, mas se a gente olha a grande maioria dos hospitais, são hospitais gerais. São hospitais que atendem praticamente toda a necessidade de um paciente que precisa de atendimento. Então, a gente entende que a gente tem uma fase de ajuste de mix, a gente tem uma fase de melhor utilização dos nossos leitos, e isso vai percorrer os próximos períodos. Então, acho que é um momento de ajuste, né? E outra, é uma mudança substancial, né? Lá atrás, todo mundo planejava a expansão, o CAPEX, seja para abertura de novos leitos, seja para aquisições, a um custo de capital completamente diferente do custo de capital hoje, né? Então, no custo de capital atual, a conta não fica tão trivial para fazer uma expansão maciça e fazer com que isso entregue resultado e retorno para os acionistas. E pensando agora no tamanho, né, da rede, 27 hospitais, né, Lício? Isso. Qual que é a dificuldade, talvez, de alinhar, né, todas as 27 gestões debaixo do mesmo guarda-chuva, assim, né, com a mesma visão, com a mesma estratégia? É um trabalho simples ou é um trabalho complexo? É um trabalho simples, mas trabalhoso. Né? Costumo dizer o seguinte, não precisamos inventar a roda, né? Assim, a gente sabe exatamente o que tem que ser feito. E é uma gestão muito de sola de sapato, de sair do escritório, né? Acho que as grandes empresas, muitas vezes, elas acabam se perdendo nisso do diretor da grande empresa. Então, ele quer estar no escritório bacana, ele quer tomar decisão no PowerPoint, fazer apresentações bonitas. E a gente tem tido uma discussão muito, muito intensa sobre isso dentro da Rede Américas. Isso começou na discussão junto com o DASA. Estou muito satisfeito com o time que a gente construiu, tanto em DASA quanto em Rede Américas. Em DASA, o Rafael Lucchesi, que ficou lá como CEO no meu lugar, é alguém muito mão na massa também, alguém que veio da operação, que sabe operar, que está em campo, que conversa com as pessoas, que é muito o modelo que eu gosto, o modelo que eu sei trabalhar. Então, acho que o primeiro passo é esse. A gente tem que estar junto com a operação, né? Tem que andar, tem que dar liberdade para as pessoas falarem e tem que ir buscando a padronização sem robotizar a ponta. Porque esse é um outro desafio dentro do nosso setor, né? E a gente muitas vezes vê esse tipo de crítica em algumas estruturas. Olha, a estrutura é espetacular, a estrutura claramente, assim, investimentos bastante robustos em hotelaria, em tudo isso, mas o atendimento está robotizado. Esse para mim é talvez o grande desafio dentro do nosso setor, né? O setor é feito de acolhimento, as pessoas que estão ali, costumam falar pro time, exceto quem está em maternidade, né? Porque a maternidade é uma delícia, você vai lá, todo mundo feliz. Lógico que alguns casos não saem como planejado, mas na grande maioria está todo mundo em festa. O hospital não, o hospital, na grande maioria, as pessoas estão ali tão fragilizadas, estão precisando de acolhimento. Então, se você também tenta ter tudo padronizado e é isso, comando, controle, o desafio é não perder isso. Então, como é que a gente leva
a padronização para que a gente tenha mais eficiência, para que a gente melhore a qualidade, para que a gente diminua o erro, mas deixe na ponta esse ambiente gostoso das pessoas poderem fazer do jeito delas, acolher, sentar, viu alguém ali dentro do hospital, no canto sozinha, aflita, poder parar o que está fazendo e ir lá, sentar do lado, perguntar, tentar ajudar. Então, no modelo de ultra eficiência, se a pessoa é medida pelo tempo de atendimento o tempo inteiro, você vai, de maneira quase que inconsciente, tolhindo isso. Eu acho que é esse o desafio. Então, acho que a gente tem um desafio enorme. Oficialmente, a Rede Américas ela nasceu dia 1º de abril desse ano. Então, quer dizer, no 7º mês. Agora, É uma empresa de ativos muito antigos, né? Você tem hospitais com mais de 100 anos. Só que uma empresa que tá sendo moldada agora. Então, você tem uma questão cultural, a gente tem trabalhado muito isso, levado para a ponta, paixão por cuidar, que é o que a gente prega o tempo inteiro. Né? O que a gente quer ter é uma estrutura com 100% dos colaboradores com isso em mente. Paixão por cuidar. Então, a gente precisa ter gente que goste de pessoas e goste de cuidar das pessoas. E isso não é tão trivial quando você tem 30, 35 mil colaboradores. Quer dizer, você vai ter gente ali... Porque o nosso colaborador também é humano, né? Então, você tem gente ali passando por dificuldade, por aflição, tá cuidando de mas o filho tá doente em casa. Quer dizer, então... Mas, enfim, esse é o nosso negócio, né? E isso particularmente, eu acho que é o que me atrai nesse setor. Assim, acho que a gente tem uma parcela grande do setor, né, que nasceu com essa vocação. Né? Assim, a pessoa que nasce e no momento de escolher o que vai ser, decide ser médico, enfermeira. Cara, eu acho que isso é um dom. Sim. Né? A pessoa... Eu não tive esse dom. Assim, se eu pensasse que, poxa, eu tenho que ficar ali no centro cirúrgico e ter que me empenhar para a pessoa sobreviver, instintivamente eu não consigo fazer isso. Então acho que tem as pessoas que têm o dom, que são os médicos, são as enfermeiras, são os profissionais de saúde, e tem um segundo grupo, que eu me incluo nisso, de pessoas que viram nesse setor uma chance de ajudar as pessoas, de fazer um pouco desse trabalho sem ter nascido com o dom. Então, no fundo, o que a gente tem que fazer? Facilitar a vida de quem tem o dom, que são os profissionais de saúde. Então, é isso que me atrai nesse setor. Acho que é por isso que eu não consegui sair desse setor até hoje, desde quando eu entrei em 2005. E você acha que dá, Alício, para fazer esse equilíbrio? Quando a gente olha, fazendo um zoom out, né, do mercado, do setor da saúde, um pouco esse caminho, né, da escala, dos processos, da eficiência, e esse outro lado muito importante, como você trouxe, da humanização, do cuidado, da atenção, dá para essas duas coisas coexistirem? Tenho convicção que sim. E a gente compara isso entre as unidades hospitalares, né? Assim, o ganho de eficiência e produtividade, ele não está diretamente correlacionado ao atendimento humanizado, acolhimento. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente consegue preservar. Assim. Você tem até onde vai a padronização, até onde vai o ganho de eficiência, e qual que é a fronteira que, se você apertar mais, você perde o acolhimento, o envolvimento das pessoas, o engajamento. E esse é o desafio das lideranças, né? A gente... se não fosse esse desafio, daria para automatizar tudo e beleza, uma pessoa só toca tudo. Não é isso. Mas eu sou convicto que o sucesso no nosso setor, a sustentabilidade no médio e longo prazo, ela percorre isso. É achar o equilíbrio entre acolhimento, o modelo mais humanizado e uma padronização até determinado nível que traga sustentabilidade financeira para esse negócio girar. E como que a tecnologia tem te ajudado? Porque você trouxe, né, está há 20 anos no setor e algumas coisas evoluíram nesse sentido. Mas eu também escuto muito de bastidores que, às vezes, você não consegue ter todos os dados integrados com a melhor visão possível do paciente, que ainda é um desejo, mas que as instituições, ainda que internamente, lutam bastante para conseguir isso.
Eu queria um pouco da tua visão prática mesmo, assim, de, né, o que você já consegue fazer, o que você ainda precisa fazer e como que você vê o papel da tecnologia nesse sentido. Eu acho que tem uma mudança nesses 20 anos da forma de encarar os projetos de tecnologia, né? Se a gente voltar 20 anos no tempo, todos os projetos eram projetos de longuíssimo prazo. Então, você vai tombar sistema, vai unificar todas as bases. E quando esses projetos eram colocados, todo o resto meio que parava do ponto de vista de desenvolvimento. Então, era quase que mirando, olha, em 2 anos nós vamos ter um salto de melhora, de rentabilidade, tudo isso. E no final, o mercado é tão dinâmico que muitas vezes chegava próximo ao prazo e as demandas eram outras, assim, tinha surgido coisa nova, necessidade diferente. Hoje, eu acho que a gente tem uma série de funcionalidades, soluções que são spots ali, que você consegue mesmo dentro de um cenário não tão integrado, mesmo trabalhando com vários sistemas e acoplando. Então, olha, poxa, como é que eu trago tecnologia para resolver esse tipo de problema? Então, vou dar um exemplo nosso. A gente tem um baita desafio de integração de sistemas. Né? Eu tenho 3 sistemas nos hospitais, em atualizações diferentes. Então, eu tenho muito ganho de eficiência que vai vir disso. Né? Mas eu tenho soluções que já funcionam para todos eles, que são ganhos pontuais, seja de qualidade, seja de eficiência. Então, que vai desde inteligência artificial para dispensação de prescrição, onde 100% é analisado e aponta erros antes que o erro aconteça. Né? Talvez se a gente pensasse no passado, ia fazer, poxa, para eu ter uma ferramenta dessa, eu preciso estar operando no mesmo sistema. Não é mais assim. Então, a gente consegue ir trazendo soluções dentro da realidade de cada unidade hospitalar e caminhar com esses projetos mais estruturantes de forma paralela. Então, você vai tendo ganhos relevantes o tempo todo. Agora, a parte disso, né, de grandes sistemas, acho que tem uma revolução que está acontecendo. O diagnóstico já bebe dessa tecnologia, desse desenvolvimento há muito tempo, né, com bases analisando laudos e apontando possíveis desvios, enfim, já há bastante tempo. Mas acho que a gente tem conseguido utilizar isso de forma mais prática em outros ambientes dentro da assistência como um todo. E ele é transformacional, né? Seja do ponto de vista de otimização dos recursos, então, portanto, trazendo mais produtividade, seja do ponto de vista de qualidade. Eu acho que eu não sou aquele que perde o sono achando que inteligência artificial vai tirar o emprego de todo mundo. Não sou, pelo contrário. Eu acho que a boa convivência entre os benefícios da inteligência artificial com profissionais bem formados e comprometidos tem um efeito explosivo no que tange otimização, melhora de performance e melhora da qualidade final. Então acho que tem muita transformação para fazer baseado em tecnologia para frente. E tem coisas muito legais, né? Por exemplo, próprio metaverso com impressão 3D, levando para os médicos um planejamento muito melhor, mais customizado de procedimentos complexos. Então, acho que tem muita coisa. Eu fico imaginando os profissionais médicos com 50, 60 anos de formado, né? Eles devem olhar isso hoje e vivenciar isso hoje com muita alegria, assim, de, puxa, como é que... De novo, né? Você tem quase que aquele oposto de um médico mais antigo que ia lá, que põe a mão no paciente, que faz o exame. Aí depois você tem um questionamento, mas ninguém encosta mais no paciente, só pede um monte de exame. Mas agora eu acho que você tem algo que consegue juntar as duas coisas, de falar, poxa, como é que resgata essa proximidade maior do médico junto ao paciente, usando tecnologia para também ter decisões mais acertadas, enfim. Eu sou super otimista para o futuro quanto a isso. E, Lício, um ponto que você me trouxe lá no início, mas que eu fiquei pensando nele e eu queria voltar com ele aqui. Você falou lá no começo sobre como vocês perceberam, e como você percebeu especificamente, que foco é importante na saúde, que não faz muito sentido você diversificar tanto, porque senão você acaba minando o seu resultado. E dentro do setor a gente tem visto algumas empresas que estão indo por esse caminho de foco,
Mas a gente também tem visto outros caminhos de empresas tentando abrir mais o seu leque de atuação e ter mesmo uma rede. Queria que você falasse um pouco mais dessa sua visão do foco. Eu acho que, assim, eu respeito as empresas que estão indo para o caminho de abrir frentes diferentes. Eu acho que podem ter sucesso desde que tenham uma governança muito, muito rígida na forma de gerir esses negócios. Agora, para mim, é muito simples, assim. Eu acho que a minha visão é que quanto mais a gente faz o mesmo, melhor a gente fica. Quanto mais tempo a gente dedica para as coisas que a gente está tentando desenvolver, melhor a solução que você consegue ter, né? Então seria muita soberba minha achar que eu tenho capacidade de ter múltiplos negócios e esses meus negócios vão ser melhores do que concorrentes específicos que só fazem aquilo. Né? Então acho que é um pouco disso, assim. E eu sei que é contra-intuitivo, né? Porque acho que o instinto humano é ter cada vez mais. Então vamos abrir o leque, já que eu faço isso, acopla isso aqui que faz sentido também, é uma nova empresa. Mas eu não sei, eu acho que sem demérito nenhum para quem tenta ter o complexo todo, mas se a gente pegar os grandes cases mundiais, se a gente pegar os últimos casos públicos, no Brasil também, em outros setores, eu acho que as conclusões vão mostrando que a diversificação ela tende a trazer menos eficiência. Eu acho que a agenda fica dividida. Foi como eu falei, quando eu entrei na DASA, a gente tinha ativos diferentes, e todos aqueles ativos eu seria um investidor. Todos eles. Então assim, a gente tinha uma grande corretora. Poxa, ela dentro do negócio dela é um bom ativo. Mas como é que eu vou dividir? Então, só dando dimensão um pouco, materializando um pouco isso. Como é que eu vou pegar um grupo que lá tinha um faturamento de quase 15 bilhões e pegar esse mesmo corpo diretivo e colocar para pensar, mesmo que seja uma vez por mês, de um negócio que fatura 1% do que o grupo fatura. Então, assim, eu acho que tem uma perda de foco e tem um pouco disso. É impossível, por mais competente que seja esse time, se ele dedicar um dia por mês, ele ser melhor do que o concorrente que só faz aquilo que dedica os 30 dias. Então é um pouco disso, né? Eu acho que tá mais relacionado à minha experiência, ao que eu vivi, como foi, a própria construção da São Francisco, junto com os sócios lá, que eram pessoas super focadas, disciplinadas. Então eu acho que é mais algo que eu vivi e os resultados que a gente obteve quando focou mais ou menos, do que uma tese teórica de não, aqui tá comprovado, enfim. Eu acho que em DAS, em Rede Américas, acho que os números estão mostrando que o foco fez toda a diferença. Assim, os ativos são os mesmos, né? Boa parte das pessoas são as mesmas. Os clientes são os mesmos. E o simples fato de falar, não, peraí, vamos focar, vamos botar cada time cuidando daquele, respirando aquilo, indo dormir pensando naquilo, acordando pensando naquilo, final de semana pensando naquilo, é inevitável que o resultado venha, né? E eu acho que os números têm mostrado isso nas duas companhias. E aí um tema que é mais ou menos off-topic, mas eu queria saber se você acompanha ou se você tem uma opinião sobre isso, mas como a gente aqui fala muito do setor como um todo, isso de alguma forma pode impactar o negócio. A gente acompanha a discussão dentro da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para possível criação de planos de consultas e exames, né, que muda um pouco essa jornada do que a gente conhece, de como funcionam os planos de saúde, essa relação com os prestadores. Isso está pausado, não deve acontecer muito em breve, mas é uma discussão que continua bastante quente, né? Assim, queria saber se você, de alguma forma, olha para esse mercado, se faz sentido, se dá para pensar num negócio com a estrutura que vocês têm dentro dessa estratégia, ou não faz nenhum sentido, ou não tem nada a ver eu te perguntar isso. Não, acho que a provocação é super interessante, Natália, porque, assim,
dentro dessas estruturas, né, como a gente tem um grande número de centros médicos, a DASA tem uma capilaridade enorme, né, como sócio nosso, uma capilaridade enorme de diagnóstico, a Mil como sócia nossa tem um canal de venda tremendo, uma grande... Então acho que para todo mundo ali dá para ter pontos positivos e negativos. Então, assim, menos olhando o negócio, vou dar minha opinião mais como setor, assim. Eu acho que a gente... tudo que aumenta o acesso, ele deveria ser bem visto pelo setor como um todo. Assim, independente de quem vai ganhar, se vai ganhar mais ou menos. Acho que a gente tem um país onde menos de um quarto da população ou um quarto da população tem saúde privada. Eu acho que o SUS, que é muito bom em várias coisas, né? As pessoas geralmente tecem críticas ao SUS, mas assim, tem estruturas fantásticas de tratamento, de alta complexidade, enfim. Mas tem seus desafios, né? Num país onde a economia também tem seus desafios. Então, tudo que se pensa para tentar aumentar o acesso, eu acho que tem que ser bem visto e tem que ter todo mundo jogando a favor. De falar, poxa, como é que a gente tem uma discussão franca disso? E eu vejo que o histórico criou quase que duas entidades apartadas, né? A saúde privada e a saúde pública. Elas têm que, de alguma maneira, elas orbitam, porque se a saúde privada vai mal, ela sobrecarrega a pública, né? E a pública ela tem uma limitação de recurso financeiro. Então, se eu não tenho um horizonte muito grande de alocar muito mais recursos no público, como é que eu tiro parte do público e ponho no privado? Porque se eu faço isso, tiro pessoas do público e ponho no privado, de repente eu mantendo o mesmo capital alocado no público, eu vou ter um atendimento melhor para quem ficou no público. Então acho que é isso, eu vejo com super bons olhos. A gente tem os desafios aí de convicções, né, de pessoas que debatem o tema, mas acho que é um tema que deveria ser analisado com menos convicções e com mais tecnicidade, assim. Poxa, como é que a gente consegue montar algo que seja bom para os dois lados? Que dê escala para o privado ficar cada vez mais eficiente, portanto também entregar um produto melhor com custo menor, e seja bom para o público para que ele eventualmente consiga transbordar parte do atendimento para uma estrutura privada, desafogando um pouco e melhorando o atendimento. E ainda dentro desse contexto de acesso, a próxima pergunta tem a ver com mais acesso a especialistas, né? Agora tem especialistas, na verdade, que é o programa do governo que tem o objetivo de usar o recurso, a estrutura da saúde privada, né, para ajudar a melhorar as filas do SUS. Eu sei que a gente tem algumas redes que estão interessadas em entrar, de prestadores, um plano de saúde específico, outro já anunciou também que vai entrar, acho que a própria Mil vai entrar agora. Mas queria a tua visão, assim, dentro da Rede Américas faz sentido? Vocês estão pensando em participar? Como que você vê essa iniciativa? De novo, acho que a iniciativa é boa, porque ela segue o mesmo preceito do que eu estava dizendo do produto, quer dizer, tudo que possa melhorar a assistência tem que ser bem visto. A gente tem os desafios próprios, né? Eu acho que é uma empresa recém-formada, a gente precisa melhorar a nossa disciplina de execução, os nossos resultados precisam aparecer mais. Então acho que no momento tem gente mais avançado para abraçar os programas. A gente criou um grupo interno para discutir esse tema. Não tenho aqui a resposta para você se a gente vai participar ou não, mas eu acho que, de novo, né, conceitualmente é algo que todas as empresas que possam participar, que possam contribuir, deveriam estar fazendo. Elício, agora caminhando já para quase o final da nossa conversa, queria que você me falasse de próximos passos, né? A Rede Américas tem 7 meses, é isso? Se a gente se encontrar daqui a 1 ano, como que vai estar? Assim, onde que está a tua visão no curto prazo? E para onde que você está vendo também, pensando em médio prazo, alinhado com o que você também vê, o que vai acontecer com o setor daqui para frente? Eu acho que assim, a gente tem um dever de casa, né? Então é olhar para dentro muito intenso. Assim, não é razoável a nossa empresa ter menos da metade da rentabilidade dos nossos concorrentes, né? Eu acho que
vem muito desse histórico onde eram vários negócios. Acho que agora, com o time focado nisso, mergulhado nisso, os resultados estão aparecendo, mas é uma maratona, né? Não é uma corridinha de 5 quilômetros. Então, esses próximos 2 anos para a gente são anos de olhar para dentro, de melhorar o processo, de tirar desperdício, enfim, acho que de melhora operacional no que tange os resultados financeiros. A gente tem, os ativos todos, um histórico de percepção de qualidade muito alto, que é difícil, né? Porque geralmente a empresa que ela não performa muito bem financeiramente, a parte de qualidade vai ficando em segundo plano. Mas acho que uma filosofia simples da família Bueno, da Dulce, desde a época do Edson, assim, o paciente sempre vem em primeiro lugar. Então, os NPS são altos, isso faz com que o nosso cliente seja recorrente. Então você tem uma fidelização do cliente. O que a gente precisa fazer é olhar para dentro e ver como é que a gente arruma os processos e traz eficiência para isso, para que seja sustentável do ponto de vista financeiro. Então, assim, acho que temos uma jornada aí nos próximos 2 anos. O setor como um todo, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que essas últimas movimentos... Porque, assim, o que faz de um setor a prosperidade ou não? Ter participantes fortes, né? Assim, setor que só tem um participante forte, em geral, ele é forte no que interessa para esse participante. Agora, o setor como um todo, olhando percepção de qualidade, percepção de custo, olhando o paciente, olhando o médico, olhando a indústria, ele é tão forte quanto a quantidade e a capacidade de articulação dos participantes. E aí, se a gente olhar nos últimos movimentos, eu acho que o setor ganhou muito. Ganhou muito, por exemplo, com a entrada da gestão nova na Amil. Então, poxa, a Amil era um exemplo de uma empresa que foi muito próspera, né? Que, poxa, uma grande empresa brasileira, aí ela é vendida por uma grande empresa americana e passou por anos sem dar resultado. Acho que eu sou bem pragmático nesse pensamento, né? Assim, para as operadoras isso era ruim, né? Diferente do que algumas pensam, não, se ele vai mal ou vou bem. Cara, para o setor é ruim, né? Como é que os investidores, todo mundo olha e fala, poxa, como é que eu tenho um grande ativo assim? Então acho que desde a entrada do Júnior lá, com o Beto, com a Grace, com o time todo, eles estão mostrando que de fato a Amil é grande, voltou a dar resultado. Poxa, que bacana. Então a gente tem mais uma operadora forte de volta às discussões do setor, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Porto, poxa, uma empresa super consolidada no país, fazendo um esforço tremendo para aumentar a operação dela em saúde nos últimos anos e sendo super bem sucedida. Quer dizer, poxa, é bom para todo mundo, é bom para o médico, é bom para o paciente, você tem mais opções de operadoras com credibilidade, com produto bacana. Então, assim, e a própria criação da Rede Américas, né? Quer dizer, ter um cenário onde você tem uma grande rede muito bem, e de novo, por mérito próprio, por boa execução, por capacidade das pessoas que estão lá dirigindo, por capacidade das lideranças, por capacidade da qualidade dos ativos. Mas não dá para você pensar num setor desse tendo um indo bem, dominante, e o resto todo mundo quase naufragando. Quer dizer, não faz menor sentido. Eu acho que a Rede Américas vem para mostrar que é isso. Quer dizer, a gente está num país gigantesco. Tem espaço para outras redes, né? Tem espaço. Então, eu fico ali olhando. Tive um bate-papo recente numa reunião com alguns investidores junto com o Zé Henrique do Mater Dei. Pô, assim, eu torço por eles, eu quero que a companhia deles prove para os investidores que é um negócio bacana, que o retorno é bom, quer dizer, porque é isso que vai fazer o setor crescer, né? Acho que independente de quem defende qual empresa, acho que se o setor cresce, todo mundo cresce junto, num país que tem um mercado enorme. Então, um pouco desse espírito. Baseado nisso, eu olho para frente com muito otimismo. Acho que a gente tem bons gestores, bons ativos, boas companhias, com pessoas bem intencionadas, pessoas olhando e querendo ficar nisso no longo prazo.
e que vão contribuir muito para a gente ter um setor melhor lá na frente. Muito bom. Lício, a última pergunta que eu faço para todos os meus convidados é quais são as pautas que a gente aqui no Futuro da Saúde tem que prestar atenção? Quais são os temas ali que você acha que tem que estar ligado? Eu acho que assim, o nosso setor ele é um setor muito desafiador, porque muitas vezes as mexidas elas trazem muita popularidade nos extremos, ou seja, ou ela é muito popular ou ela é muito impopular, e muitas vezes as discussões ficam sempre pautadas nessa esfera, quer dizer, mas isso aqui é benefício de quem? É benefício para quem? E eu tento sempre, quando a gente se envolve nessas discussões, resgatar o que para mim faz sentido nesse setor, quer dizer, coloca o paciente e o médico no centro. Né? Porque é isso, assim, o atendimento se dá de um paciente necessitado com o médico. Baseado nisso, o que está sendo proposto, ele é benéfico ou ele é prejudicial? E aí depois vamos olhar qual empresa está mais capacitada. Então assim, é um setor difícil, porque todas as discussões, o modelo mental é quase que o contrário, né? Onde eu estou melhor preparado para que se houver a mudança eu ganho mais ou perco menos. Então acho que é um pouco disso, é um setor, poxa, para mim apaixonante, assim, acho que e você aqui com o conhecimento que você tem falando com todo mundo do setor, acho que enxergo mesmo, você tem movimentos constantes e transformacionais. Muito. É um setor quase que a gente não fica sem pauta. Não fica, não fica sem pauta nunca. E é um setor que no final das contas afeta todo mundo, né? Daí a preocupação e a forma como todos os integrantes tentam participar do assunto, né? É óbvio quando a gente olha muitas vezes, a regulação, o judiciário, a gente quase que tenta se vitimizar, fala, mas não é isso, quer dizer, ele é um setor complexo mesmo, um setor que você tem uma mudança, afeta o usuário final, e afeta o usuário final, o paciente, muitas vezes, que tem o esclarecimento para tomar a melhor decisão, mas afeta uma parcela importante que não tem o conhecimento. Então, não é racional a gente ter essa discussão à margem de todos os outros. Então, enfim, tem uma complexidade grande, mas eu acho que é o que faz todo mundo que entra no setor não querer ir embora dele. Lício, eu queria te agradecer demais. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada pelo seu tempo. Estou feliz que deu certo e valeu mesmo. Foi muito bom. Eu que agradeço. Obrigado, Natália. Obrigada. Queria agradecer também a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se você ainda não assina o nosso canal, não deixe de assinar. Até mais.